Boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus permaneça nos envolvendo e nos proporcionando momentos de paz, de serenidade, de harmonia. Sentimentos esses que muitas vezes somente dentro de uma casa cristã nós conseguimos senti-la. E a presença de Jesus, através da mensagem da doutrina espírita, além de consolar os nossos corações, ilumina nossas consciências, ilumina nossas mentes, fazendo com que cada um de nós possamos progredir, crescer em direção ao Pai. O Evangelho segundo o Espiritismo dessa noite nos traz o capítulo 1. Não vim destruir a lei. Farei uma pequena introdução no Evangelho segundo o Espiritismo para que a gente possa dar início às nossas reflexões desta noite. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei, ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los, porque em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste o único J em um único ponto. Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Para dar sequência à reflexão da noite, eu busco a ajuda do Livro dos Espíritos, no livro 3, no capítulo 2, a lei de adoração, onde Allan Kardec indaga os espíritos superiores acerca da adoração. A sua primeira pergunta, neste capítulo, a pergunta 649, Kardec indaga em que consiste a lei de adoração. E os benfeitores espirituais nos trazem uma mensagem muito simples e muito breve. É o sentimento, a elevação do pensamento a Deus. O que podemos traduzir que todas as vezes em que nós entramos em oração, estamos exercendo o que os nossos benfeitores espirituais nos trazem acerca de adorarmos a Deus. Nas perguntas seguintes, 650, 651, Kardec pergunta mais ainda aos benfeitores espirituais. O sentimento, a adoração, a lei de adoração, a adoração dos homens, é um sentimento inato ou é um fruto de um sentimento desenvolvido? E os benfeitores espirituais nos trazem que é um sentimento inato. Todos os homens traz, desde o seu início, o sentimento inato de um Criador, de um ser superior, de algo superior à sua existência. Mas, em todas as épocas da humanidade, houve os povos a adoração a Deus? E os benfeitores espirituais respondem que sim, que em todas as épocas da humanidade, desde a sua origem, embora ainda de forma imperfeita, os homens adoravam a Deus. Independente da sua forma de compreensão do que era Deus, do que seria Deus, eles buscavam adorar. Esse é um sentimento que nós desenvolvemos. Esse é um sentimento que o ser humano desenvolveu com o passar dos milênios. Podemos dizer que a adoração, portanto, desde a origem do ser, ela vem se desenvolvendo, ela vem se aprimorando conforme o avanço intelectual e moral dos seres humanos. Na antiguidade, se nós buscarmos os estudos, verificaremos que o ser humano, na busca de adorar algo superior, algo que fugisse da sua compreensão, ele começou a adorar os elementos do reino mineral. O que nós temos como compreensão, a litolatria, que seria a adoração de pedras, do relevo, dos seres, dos minerais em gerais. Com o passar do desenvolvimento intelectual desses homens, eles passam a adorar os vegetais, a fitolatria.
mais adiantados, mais desenvolvidos, utilizam-se como os animais, idolatram certos animais, a zoolatria. Mas o homem chega em um determinado momento em que ele deixa da parte primitiva de adoração dos seres do reino mineral, vegetal e animal e passa a adorar outros homens, personagens, a idolatria. Mas verificamos que em certa época da humanidade, os homens, com o seu desenvolvimento, passam a adorar inúmeros deuses. Onde que no Espiritismo, os benfeitores espirituais nos trazem acerca do politeísmo, adoração de vários deuses. Podemos encontrar vestígios dessa adoração com a criação à imagem das mitologias, as mais famosas, egípcias, gregas, romanas, fazendo com que os seus deuses assemelhassem aos homens. Entretanto, a bondade e a misericórdia divina sempre está presente em nossas vidas, muito embora às vezes nós não a percebemos. Desde épocas remotas, desde o estado de primitivo ainda dos seres humanos, a misericórdia divina atinge o seio da terra, proporcionando a cada um de nós a oportunidade desse desenvolvimento, a oportunidade da intelectualização e da moralidade, enviando à terra inúmeros personagens para que nos auxiliassem nesse desenvolvimento. Seria um propósito divino ainda, a semelhança de uma criança, nós naquela época, desenvolvermos e chegarmos até a atualidade, tendo uma certa maturidade. Para termos um pequeno exemplo, se pegarmos uma criança de no máximo 5 anos, dar-lhe um papel, uma caneta e dizer para que eles possam desenhar seu pai, sua mãe, seu cachorro, sua casa, sua árvore. Verificaremos em seu desenho características ainda infantis. O contorno, as cores, as combinações. Mas se esta mesma criança, com o passar dos anos, no seu desenvolvimento normal, no desenvolvimento intelectual, moral, com o auxílio dos pais e da religião, num certo estágio adulto, se ele fizer o mesmo desenho, verificaremos uma grande diferença. Os contornos, as cores estão mais aperfeiçoados. E se esta mesma criança, buscando o seu desenvolvimento, buscar as artes, buscar se aprimorar no desenho, seu desenho será um desenho artístico. Assim se assemelha a cada um de nós no nosso desenvolvimento intelectual, moral e espiritual. Na nossa infância, no estado primitivo, tínhamos uma ideia ainda imprecisa de Deus. Com o passar do tempo, verificamos essas várias formas de adoração, onde nós passamos por essas fases, até chegarmos numa fase atual. A crença em um Deus somente, o monoteísmo. Vemos nisso a providência divina sempre nos amparando, mandando à terra homens que auxiliassem-nos no desenvolvimento intelectual, moral, através de inúmeros seres iluminados, vindo no meio da ciência, da arte, da religiosidade, na filosofia, até mesmo na direção de grandes nações. Tudo pela bondade e a misericórdia divina, num processo evolutivo que foge à nossa compreensão. É muito interessante quando nós encontramos ainda irmãos de grande saber intelectual se orgulhando do pouco que sabe. Porque quando nós pegamos a literatura espírita, vamos encontrar o Espírito Emmanuel, guia espiritual de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico. Ele nos traz a seguinte orientação: porque vós vos orgulhais do que sabeis,
um saber limitado perante a imensidão do saber divino. Ele nos assemelha o nosso conhecimento a um pequeno córrego diante da imensidão do oceano que é a sabedoria divina. Portanto, por que nos orgulhar do pouco que sabemos? O córrego, muitas vezes, podemos dimensionar a sua largura e até mesmo a sua profundidade. Entretanto, o oceano, nossa pequena e limitada visão, abarca o mínimo possível da sua grandiosidade. E assim somos nós, diante dos conhecimentos divinos. Assim somos nós, humanos, diante da imensidão da sabedoria que ainda temos que por nos desenvolver e aprendermos e aprender. Diante disso, após essa inúmeras fases de desenvolvimento de adoração ao ser superior, encontramos Zoroastro vindo à terra no seio da nação persa, trazendo a ideia de um somente Deus, o monoteísmo. Entretanto, seu povo, não aceitando essa ideia, o expulsam de suas terras. Mas verificaremos que a primeira revelação divina, a primeira mensagem do Deus único, do Deus Pai, poderoso, amoroso de todas as criaturas, veio no seio do povo hebreu, através de Moisés. Moisés, junto com o povo hebreu, auxiliou no desenvolvimento religioso do monoteísmo. Entretanto, temos que ter um cuidado em observar as leis do Velho Testamento, as leis mosaicas. A primeira, a revelação divina, os 10 mandamentos. Esta é uma lei imutável, eterna, durará por toda a eternidade. A segunda são leis humanas, são ordenações humanas mutáveis conforme as necessidades do povo que dela se faz. Vamos imaginar que na atualidade ainda encontramos seres, homens e mulheres agressivos, animalizados, que muitas vezes nós pensamos que onde há amor dentro desse coração, ainda de forma equivocada pensamos assim, porque todos os corações humanos há a presença de Deus, há a presença do amor. Mas ainda a nossa limitada visão, limitada percepção, o julgamos como pessoas monstros. Analisamos a nossa sociedade, que muito evoluiu da época de Moisés para hoje. Imaginemos, portanto, como era a sociedade daquela época, mais animalizada, com um déficit, uma deficiência de sentimentos, de amor. Portanto, em sua época, Moisés vem ensinar o seu povo o Deus único através do temor, através do rigor. E as suas ordenações humanas, muitas vezes repreensivas, agressivas, era para que aquele povo pudesse se desenvolver. O que na atualidade não mais necessitamos. Moisés nos trouxe a primeira revelação divina. E após Moisés, inúmeros outros seres iluminados desceram à terra para orientar os seres humanos na parte religiosa e em diversas outras partes. Mas, especialmente na parte religiosa, vamos encontrar os profetas, orientando, guiando o seu povo e anunciando a vinda do Messias. O Messias prometido. O Messias que traria uma ideia de sociedade modificada, de paz, de lei e de justiças diferentes da que o povo hebreu sofria. Vamos encontrar nas narrativas de inúmeros profetas, inúmeras profecias dizendo da vinda de Jesus. Primeiro, que o Messias prometido nasceria de uma mulher jovem e pura.
que o Messias prometido nasceria na cidade de Belém, de Judá, cidade que antigamente era chamada de Efrata. Que Jesus, que o Messias prometido, junto com os seus pais, iria para o Egito, fugido de suas terras. Entretanto, quando retornasse, retornaria para a região de Nazaré, onde se desenvolveria. Se iniciaria seu missionato, surgiria na Galileia. E ao estudar e ao verificar essas narrativas dos antigos profetas, nós vemos que a sequência das passagens de Jesus condiz com o que eles traziam. Ele falaria sobre parábolas, que ele viria para curar as pessoas, os cegos, os surdos, os paralíticos, os coxos, que nós os reconheceríamos quando ele adentrasse a cidade santa, montado sobre um jumento. Mas da mesma forma que inúmeros profetas nos traz características de qual seria o Messias prometido, inúmeros profetas, e os mesmos profetas que nos trazem as características, nos revelam que o povo não o aceitaria. Que ele seria traído por amigos, que ele seria traído por 30 moedas de prata, que jogariam sorte sobre as suas vestes. Que ele seria erguido ao madeiro e nenhum osso seria quebrado. É interessante essa passagem porque verificamos que na época das profecias, as punições geralmente eram impostas através da morte. Uma das punições que, transgredindo as leis mosaicas, era imposta através do apedrejamento. Como, através do apedrejamento, não quebrar partes dos nossos ossos. Como que numa época onde a cultura seria o apedrejamento, os profetas iriam prever que séculos após, o Messias seria erguido no madeiro. Na realidade, é que o Messias veio, até mesmo anunciada por um anjo com sua mãe. Mas nós não compreendemos a mensagem do Cristo. Uma mensagem que nos traz a segunda revelação divina. Não mais um Deus que pune, não mais um Deus que castiga, não mais adorar a Deus através do temor, mas através do amor. A mensagem de Jesus causou certa incompreensão no meio do seu povo, pois a sua mensagem era límpida e cristalina, livre de formas e iniciativas ou de manifestações externas. Jesus desce das alturas a fim de libertar o templo do coração humano para a sublimação do amor e da luz através da fraternidade, do amor e do conhecimento. A mensagem de Jesus, sendo a mensagem de Deus, permanece até nos dias de hoje. Se a primeira revelação, a lei de Moisés, foi o alicerce para o desenvolvimento religioso do ser humano, Jesus vem como sendo o edifício para a libertação de nossas almas. É interessante quando nós buscamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, e também o Evangelho, o Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias, pois o Espiritismo busca em suas bases religiosas o Novo Testamento. O diário de Mateus, Marcos, João e Lucas. Nós vamos encontrar Jesus, o homem amor, não sendo compreendido e perseguido por aqueles que professavam atos exteriores. Atos a analisar, a nos analisarmos. Diante da doutrina que nós professamos, como está a nossa adoração a Deus? Adoração que, segundo os benfeitores espirituais, está no simples elevar do pensamento a Deus.
Ao analisar o povo da antiguidade, da época de Jesus, encontramos os fariseus que adoravam a Deus, mas cultuavam gestos e práticas exteriores, deixando o seu coração, o seu real templo, esquecido. E um desses doutores da lei, conhecedores da lei de Moisés, um fariseu, vendo Jesus calar a boca de um saduceu. O calar a boca seria uma resposta onde o saduceu não tinha com que revidar ou questionar Jesus. Esse fariseu questiona o mestre: qual o maior mandamento da lei? E Jesus, com todo o seu amor, olhando aquela indagação, a semelhança de nós, sobre uma pergunta de uma criança, sabendo o que é aquela pergunta, seria uma pergunta para o tentá-lo, para fazer com que ele caísse em equívoco na sua resposta. Ele nos traz: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Eis aí o primeiro e o maior mandamento. E amarás o próximo como a ti mesmo. Eis aí o segundo mandamento. Estava na profecia, estava nas leis divinas, estava nas leis de Moisés, da primeira revelação divina, esse mandamento. E esse mandamento perdura e permanece. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Eis que o Mestre Jesus, talvez sendo tentado novamente, ou tentando tentá-lo, ele dá uma resposta àqueles que estavam presentes. Não penseis que vim destruir a lei, pois eu vim cumpri-la. Dá-lhe cumprimento, desenvolvimento conforme o grau de elevação e compreensão dos seres humanos. Jesus, sendo a segunda revelação divina, não vem destruir a lei. Assim ele nos traz as leis de Moisés, a primeira revelação. É muito interessante que muitas coisas ficam ainda incompreendidas para inúmeras pessoas. Mas independente se nós buscamos nos intelectualizar, se buscamos os estudos ou não, o que importa é o templo divino dentro de nossos corações. O amor que professamos a Deus, o sentimento de adoração, de amor a Deus que temos dentro de nós, quando a praticamos em exercício em favor, em benefício ao nosso próximo. Mas Jesus também foi um profeta. Antes de sua morte, antes de sua crucificação, ele profetizou: se vós me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai para que vos envie o outro Paracleto. Paracleto, que traduzindo seria aquele que nos consola, aquele que nos orienta, aquele que nos conduz. Há necessidade que eu vá, pois se eu não for, o Paracleto não virá. O Espírito de verdade, que virá para vos dizer tudo aquilo que eu não pude dizer. Porque uma das anotações de João, Jesus nos traz que o Paracleto viria para nos dar complemento à sua mensagem, pois naquela época o povo ainda não estava maduro o suficiente para compreender. Eis que no ano de 1857, desce à terra, através de inúmeros espíritos, o que podemos dizer na introdução, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor descem à terra, à semelhança de um grande exército a comando do seu general. Descem à terra como estrelas cadentes para iluminar a escuridão da terra.
O Espírito da verdade, uma pleide de espíritos, vem à terra cumprir a profecia do Mestre Jesus. 18 de abril de 1857. O professor francês, discípulo de Johann Pestalozzi, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, renuncia o seu próprio nome, pois era um grande pedagogo francês, chamaria a atenção da obra que estava publicando pelo seu nome, e ele não queria que ocorresse dessa forma. Tem o seu pseudonome de Allan Kardec, e publica o Livro dos Espíritos, na sua primeira edição, com 504 perguntas. Logo após, na segunda edição, revisado e com complemento às 1019 perguntas. Eis aí, instaurando na terra, a terceira revelação divina. Se a primeira por Moisés e a segunda por Jesus veio personificada em homens, a promessa de Jesus, do Paracleto, veio personificado em uma doutrina. Uma doutrina filosófica de características científicas e consequências religiosas. Relembrando a mensagem do Cristo novamente. A mensagem que nós aguardamos, embora de forma deturpada, embora de forma conveniente aos nossos gostos e às nossas tendências. Observação que devemos ter na atualidade, a cada um de nós espíritas, quando professamos o Espiritismo. O Espiritismo vem nos relembrar a mensagem pura e cristalina do Cristo e dar complemento daquilo que ele não pôde falar naquela época. A doutrina espírita nos traz o Deus que Jesus nos trouxe, o Deus de amor. Mas não um Deus antropomórfico, um Deus à semelhança dos homens, pois os homens, não tendo ainda a maturidade intelectual, moral, de se elevar, de conhecer a Deus, rebaixa a Deus a sua compreensão. Por isso verificamos um Deus punitivo, um Deus vingativo, um Deus que temos que fazer práticas exteriores para adorá-lo. Esse não é o Deus, nem que Jesus, nem que a doutrina espírita nos traz. E é muito interessante que no início desta obra, a primeira obra da doutrina espírita, do Pentateuco espírita, dos 5 livros que fazem a base para o conhecimento da doutrina, o Livro dos Espíritos tem aproximadamente 12 questões destinadas às perguntas sobre Deus. Causa primeira de todas as coisas, naquilo que nós podemos compreender, o ser único, imutável, todo-poderoso, bondade e justiça, eterno. Mas é interessante quando Allan Kardec, na pergunta 10, indaga os espíritos se nós podemos penetrar na intimidade de Deus. E os benfeitores espirituais nos dizem que nos falta sentido para isso. Na pergunta seguinte, os benfeitores espirituais nos dizem que um dia, quando não mais envoltos pela materialidade, purificados, nós estaremos próximos de Deus. Nesse instante, nós o veremos e o compreenderemos. Há muito por fazer, há muito por desenvolvermos. E na busca desse desenvolvimento, nós, crianças, desenhando Deus na nossa ainda infantilidade. Hoje, temos um Deus mais aprimorado. Mas na medida do possível em que nós nos aprimoramos na parte religiosa, na parte moral, nós buscamos aprofundar no conhecimento de Deus. Nós chegaremos a um determinado ponto onde não mais nós teremos Deus através do verbo. Nós teremos Deus, não mais compreenderemos Deus através do verbo.
Nós compreenderemos, entenderemos Deus quando nós passarmos a senti-lo. E esse Deus de amor que não pune, que nos ama, que nos dá a oportunidade de desenvolvermos, crescermos, através das nossas próprias escolhas, que a doutrina espírita, a terceira revelação, nos traz. Mas quando nós buscamos a sequência nesse desenvolvimento intelectual, religioso da humanidade, nesse mesmo capítulo, nós verificamos que Jesus nos trouxe a mensagem que não veio destruir a lei. Se assemelhando a Jesus, a doutrina também nos traz. Ela não vem destruir a lei. Vem dar o desenvolvimento, dar sequência conforme a maturidade, o desenvolvimento intelectual e moral de cada um de nós. Por isso, uma doutrina jovem, que segundo os nossos benfeitores espirituais, se assemelha a uma árvore, que os seus ramos, que os seus galhos irá cobrir toda a terra. O Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões, assim afirmam os benfeitores espirituais. E a semelhança dos profetas, a semelhança de Jesus, a doutrina espírita também profetiza. A ciência e a religião não mais brigarão, pois a ciência se apartou da religião, pois não via vínculos com aquilo que era proferido, daquilo que era dito pelos religiosos. E vamos verificar, muitas vezes, nossos irmãos falarem que a ciência comprova o espiritismo. Essa não é a ideia, essa não é a proposta. A ciência, na sua parte de investigação, de estudo, pelos fatos que surgirão, por si só buscará conhecer. Mas esses fatos são fatos que a doutrina espírita já proporciona a todos os seus seguidores. Podemos avaliar, podemos analisar esse relato que, junto com a doutrina espírita, a revelação, o desenvolvimento do espiritismo, vamos encontrar inúmeros seres na área da ciência, inúmeros iluminados espíritos céticos, buscando através dos fenômenos mediúnicos a comprovação daqueles fenômenos, investigar se havia fraudes naqueles fenômenos mediúnicos. Inúmeros desses cientistas se rendendo à grandiosidade do poder de Deus. Vamos verificar, não tão contemporâneo de Kardec, um grande cientista, um grande filósofo, que buscou investigar esses fenômenos mediúnicos. Ele era químico, físico, nascido na Inglaterra, recebeu todas as honrarias e títulos possíveis. Um deles, a mais alta honraria ofertada a um civil, o título de ser proferido, dado pela Rainha Vitória, ser William Crookes. Muitos de nós às vezes não conhecemos, mas quando nós estudamos a química, vamos encontrar o elemento químico número 81 da tabela periódica, o tálio. É um dos contributos para a humanidade das descobertas de William Crookes. Fora outros inúmeros invenções que auxiliaram para o desenvolvimento de outras invenções nas descobertas da parte científica do ser humano. William Crookes foi designado, devido à sua seriedade, presidente da Academia Real de Química da Inglaterra. Devido à sua seriedade e seu instinto de investigador, foi designado para investigar os fenômenos mediúnicos ocorridos na Inglaterra. Um dos personagens, um dos médiuns investigado, Daniel Douglas Home, uma das reencarnações de Divaldo Pereira Franco. Mas, mais famoso ainda das suas investigações,
foi quando ele investigou uma médium, Florence Crook, uma médium de efeito físico, que através do ectoplasma que ela desprendia, materializou-se o espírito Kate King. Espírito esse, por alguns anos, William Crookes, fez as suas investigações, medindo-a, pesando-a, verificando a sua pele, seus olhos, seus cabelos. É fácil encontrarmos na internet algumas fotos de William Crookes com o espírito Kate King. Um espírito totalmente cético, William Crookes, se rendeu à espiritualidade. É muito interessante quando que ele publica um artigo dizendo que ele não mais diz que é impossível os fatos. Os fatos são reais. Mas a materialidade o desprezou. Mas não foi um caso isolado. Não somente William Crookes fez as pesquisas científicas acerca dos fenômenos mediúnicos ou os fenômenos espíritas. Jean-Charles Richet, o criador da ciência que estuda esses fenômenos. Vamos encontrar outros inúmeros cientistas, médicos, filósofos, buscando, na parte científica, comprovar ou desmistificar esses fatos. Ernesto Bozano, um russo chamado Alexander Akhizakov, que além de também investigar Daniel Douglas Home, investigou a médium Eusápia Palatino. Mas são espíritos que se manifestavam, são estudos que se desenvolviam contemporâneos de Kardec, ou no início do século XX. Na atualidade também temos inúmeros outros pesquisadores na área da ciência, buscando investigar esses fenômenos. Vamos encontrar a doutora Elizabeth Kubler-Ross, investigando as questões dos relatos das experiências quase mortes. Vamos encontrar Alexander III, um neurocirurgião, professor de uma das universidades mais renomadas do mundo, Harvard, onde ele próprio passou pelo fenômeno de quase morte, diagnosticado com a meningite bacteriana rara. Entre a vida e a morte, ele se viu fora do corpo. Ele se viu presente junto com uma mulher de um semblante angelical, que o orientava e o incentivava. Vamos encontrar Ian Stevenson, percorrendo o mundo, investigando acerca da reencarnação. No Brasil, nós temos Ernesto Guimarães Andrade. Então verificamos que a ciência, através da sua investigação, da sua curiosidade, vem descobrindo aquilo que a doutrina nos traz, aquilo que a doutrina nos oferta. Não tão longe, verificaremos essa união entre a ciência e a religião. É motivo de alegria, é motivo de emoção quando nós verificamos que inúmeras faculdades, inúmeras universidades buscam o estudo dos efeitos do passe, da transfusão de bioenergia, a melhora que os pacientes internados, adoecidos, obtêm, ou a ausência das complicações que eles obtêm através da imposição das mãos. Os estudos acerca da oração, os efeitos da oração do doente para com o doente, ou de um outro ser para o doente. Mas o mais interessante é quando nós encontramos universidades brasileiras e universidades estrangeiras também, introduzindo na sua grade escolar, na sua grade curricular, a matéria espiritualidade e saúde. A doutrina espírita
não vem destruir a lei. Relembrando a mensagem do Cristo, vem dar cumprimento à sua profecia, auxiliando aos seres humanos o seu desenvolvimento intelecto, moral e religioso. A mensagem da doutrina espírita ilumina as nossas consciências e consola os nossos corações. Num contexto, às vezes, tão carregado de dados, de fatos, de um conteúdo, às vezes, difícil até mesmo de nós pronunciarmos e compreendermos, que é acerca da ciência, o importante de tudo isso é o amor dentro de nossos corações. O Espírito Emmanuel já nos orienta sobre isso. A ciência, a filosofia nos traz o conhecimento intelectual, a racionalização, mas a religiosidade nos traz o amor. Tanto a ciência quanto a religiosidade, tanto a razão como o amor, se constituem duas asas que fará com que o ser humano alcance a Deus. Diante do conhecimento que a doutrina espírita nos oferta, cabe a cada um de nós buscarmos desenvolvermos diante dessas oportunidades ofertadas pela doutrina. Diante da adoração de Deus, da elevação do nosso pensamento a Deus, que possamos suplicar ao nosso Mestre Jesus, que possamos suplicar a Deus, que além de nós podermos compreendê-los, nós também possamos senti-los. Porque todas as vezes em que nós sentimos a mensagem do Cristo dentro de nós, é um motivo de alegria. As nossas vidas parecem não ser mais as mesmas. E assim nós verificamos todos aqueles que transformaram as suas vidas. Não simplesmente compreendendo Deus, não simplesmente compreendendo a ciência ou Jesus, mas sentindo o Mestre, sentindo o amor de Deus. Que possamos, portanto, nesse sentimento de adoração, suplicar ao nosso Mestre Jesus através das nossas preces, das nossas orações. Que o seu infinito amor possa invadir as nossas almas, para que possamos nos transformar em pessoas mais felizes, pessoas mais otimistas, além de tudo, pessoas mais amorosas, pessoas mais bondosas. Reclamamos tanto de um mundo que falta amor, reclamamos tanto de um mundo que falta educação e paciência, mas o mundo somente terá essas virtudes ofertadas por Jesus, quando nós a instaurarmos dentro do templo de nossas almas. Agradeço a paciência, a compreensão, e que o amor de Jesus ilumine e alcance a todos os nossos corações. Muita paz a todos.